Canal CND, o seu canal de notícia. Deixe o seu like e vamos para as informações logo depois da vinheta. Então, patriotas, notícias quentes chegando de Brasília. Como uma polêmica pouca é besteira, temos mais polêmicas em Brasília. Dessa vez, o presidente Lula chama o impeachment de Dilma de golpe e diz que mulheres foram prejudicadas. E nós sabemos que já teve problemas exatamente porque o presidente Lula se referiu ao impeachment da ex-presidente Dilma como golpe. Então, o ex-presidente Michel Temer, que assumiu o governo logo depois de Dilma, porque ele era o vice-presidente da Dilma Rousseff, ele disse que o Lula fala muita besteira e que ele também está muito chateado com essas conversas que o Lula anda dizendo, que naquela época houve golpe, porque realmente não houve golpe, houve uma votação no plenário do Senado e acabou então que a maioria do pessoal que votou, eles preferiram então votar sim para o impeachment da ex-presidente Dilma, então isso não configura um golpe. Também por parte do Supremo Tribunal Federal houve manifestações para que o presidente Lula parasse de ficar falando que o impeachment da ex-presidente Dilma foi um golpe. Então o Lula não se conteve, não obedeceu também aos pedidos aí do pessoal do STF e continua dizendo sim que o impeachment da Dilma Rousseff foi um golpe. Acredito que as coisas vão ficar tensas em Brasília, porque o presidente Lula fala o que quer, na hora que quer, e não respeita as regras do jogo. Na verdade, todo mundo sabe, assistiu e viu, porque foi passado na televisão, né? Foi televisionado na época, do impeachment da ex-presidente Dilma, os deputados votando a favor, outros votando contra, e acabou no final que mais pessoas votaram a favor, e acabou que ela foi empichada naquela época, mas o presidente Lula, tanto quanto o pessoal do PT, tem a narrativa de que aquilo foi um golpe. Acredito que isso vai trazer ainda muitos problemas para o presidente Lula, caso ele não mude essas narrativas, porque isso já está deixando aí o pessoal de saco cheio e todo mundo já começou a criticar ele por causa dessas falas. O pessoal de esquerda, de direita, aliás, nunca acreditou que isso foi um golpe, porque todo mundo sabe que houve ali a votação e que a Dilma Rousseff foi realmente empichada. Então o presidente Lula precisa tomar mais cuidado com as suas palavras, né? São palavras que fogem aí ao jogo da democracia, né? Foge da regra, e acredito que isso só vai trazer aí mais prejuízos para ele mesmo. Vamos mudar de assunto, pessoal, porque tenho agora uma notícia muito importante para falar para vocês. Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre a defesa do Bolsonaro, né? Os advogados dele fez uma nota de esclarecimento sobre as joias sauditas, ainda sobre aquele caso lá, daquelas narrativas, né, do presidente Lula e de todo o pessoal da esquerda, inclusive também da Rede Globo, de que o presidente Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro tentaram trazer joias de fora do país e que essas joias teriam sido barradas pela Receita Federal. Então a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele emitiu uma nota nessa terça-feira dizendo que as manifestações em relação ao episódio das joias sauditas, o advogado Frederico Iacef, que representa aí a família do ex-presidente, aliás, ele informou que os bens pessoais recebidos em viagens foram devidamente declarados e negou qualquer irregularidade, destacando que todos os atos do presidente estão em conformidade com a lei. Para o Iacef, a imprensa está exagerando, está gerando, afinal, um mal-entendido e também uma confusão para o público ao divulgar informações fora de contexto. A defesa classifica o caso como uma perseguição política e ressalva que durante os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro não houve qualquer escândalo ou caso de corrupção. Foi isso que disse aí o advogado da família do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, agindo dentro da lei, declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimos recebidos em viagens, não existindo qualquer irregularidade
em suas condutas. De acordo com a lei que rege aí essa peculiaridade e a sua regulamentação por meio do decreto federal, ainda feito na época do Fernando Henrique Cardoso, os complementos pelo um acordão que, entre outras leis e decretos, todos os fatos relacionados ao presidente Bolsonaro, ao contrário do que vem sendo divulgado pela grande mídia, estão em conformidade com a lei. Estão tirando, então, aí certas informações de contexto, gerando um mal-entendido e também gerando confusão para o público, como jamais existiu qualquer escândalo ou um único caso de corrupção durante os 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então buscam hoje a qualquer custo criar diversas narrativas que não correspondem à verdade e em verdadeira perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi isso que disse aí a defesa de Bolsonaro sobre esse assunto das joias, que aliás a Rede Globo tem feito um estardalhaço também, como aí a cúpula do PT e aqueles youtubers que são pagos pelo PT para fazer barulho. Então qualquer coisinha que a Dilma e o Lula fala, a Gleice Hoffmann, a Jandira Fegali e outros, esse pessoal vem na mídia e fica repetindo aquilo como se isso fosse uma verdade, como no caso aí dos imóveis, né, do presidente Jair Bolsonaro, que ele e a família teriam comprado 51 imóveis, quando verificados não havia, não era fato verídico, porque até o Supremo Tribunal Federal entrou aí nessa questão, foi acionado, e não achou aí legalidade dentro dessas denúncias, porque muitos imóveis não foram comprados pelo presidente Jair Bolsonaro e imóveis comprados por parentes de outras gerações mais antigas e parentes distantes também do presidente Jair Bolsonaro, que compraram e venderam ao longo de muitos anos essas propriedades, de formas que muitas não pertencem mais àquelas pessoas que as compraram, né? Então fizeram assim uma coisa muito feia, né? Fizeram assim uma narrativa, criaram em cima daquilo, não provaram. Na verdade, eles não conseguiram provar que aquilo era verdade, não se abriu um processo sobre aquilo, porque não tinha documentos para se abrir um processo, né? Não tinha assim, uma documentação que provasse que aqueles fatos eram fatos verdadeiros, e acabou que foram arquivados, e hoje já o pessoal do PT não falam mais aquilo, eles buscam agora novas narrativas, porque eles buscam uma narrativa e ficam todo dia batendo naquela tecla até que caia por terra. Aí quando aquela narrativa cai por terra, eles inventam uma outra narrativa para fazer aquela tal da perseguição política ao presidente Jair Bolsonaro. Isso que já vinha acontecendo desde 2018, quando ele foi candidato à presidência da República. Então eu quero que você entre aqui nos comentários do vídeo e quero que você deixe aqui a sua opinião sobre tudo que tem acontecido, sobre essa perseguição política que o presidente Jair Bolsonaro e agora também a primeira-dama, Michele Bolsonaro, está sofrendo, depois que pesquisas feitas em redes sociais mostravam que ela teria uma grande parcela do eleitorado aí do presidente Jair Bolsonaro, caso fosse candidata. Correria o sério risco de ela ganhar para se tornar aí presidente do Brasil. Então começaram a perseguir também a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, sobre tudo isso, eu quero que você deixe aqui a sua opinião. Beleza, pessoal? Esse aqui, pessoal, é um canal de direita, feito por um patriota raiz, para você que é de direita, que é patriota, para que você possa ficar sempre muito bem informado, beleza? Eu estou indo embora e volto depois com mais vídeo aqui no canal. Quero pedir para você não se esquecer de deixar o seu like aqui no canal, para dar aquela moral para nós. E eu trago sempre aqui notícias novas, vindas de Brasília, para você ficar sempre muito bem informado. Deixo a todos um grande abraço e eu vou nessa. Tchau, fui.